Pensão por morte desde 94, o que o projeto pode mudar? Isso aí é a questão da revisão da vida toda que vai envolver a pensão por morte. Se você recebe pensão por morte desde 1994, o que poderá mudar com a revisão da vida toda? Ou o segurado que deixou essa pensão para você tinha contribuições importantes feitas antes de julho de 94. Então preste muita atenção neste vídeo que nós vamos começar agora, porque apareceu uma situação que pode atingir muita gente. Existe um novo projeto de lei no Congresso que pretende mudar a forma de cálculo alguns benefícios e permitir a consideração de contribuições anteriores a julho de 94. Há muito tempo a gente está querendo fazer isso. Mas atenção, eu não estou dizendo que sua pensão vai aumentar. E muito menos que existe uma revisão automática sobre isso. O que existe hoje é um projeto de lei. E neste vídeo eu vou explicar o que ele propõe, quem pode ser alcançado e principalmente quais os documentos que você deve guardar. A revisão da vida toda, há muitos anos, ela está sendo discutida. E ela vai também modificar a questão de pensão por morte. Isso é muito importante a gente ficar sabendo. Porque julho de 94 é tão importante. Vamos voltar um pouco ao tempo para entender o que é a revisão da vida toda, que tanta gente está pedindo isso. A legislação previdenciária criou uma regra de transição que em determinadas situações considerava para o cálculo os salários de contribuição a partir de julho de 94. E isso gerou um problema para algumas pessoas, ou para algumas não, para muitas pessoas. São milhares de aposentados com essa situação. Imagina alguém que trabalhou durante muitos anos antes de julho de 94 e tinha salários maiores naquele período. Se essas contribuições não entraram na média utilizada no cálculo, existe a possibilidade de o resultado ser menor, menos vantajoso. Foi justamente essa discussão que ficou conhecida nacionalmente como revisão da vida toda. Só que existe uma diferença muito importante agora. A discussão que estamos tratando nesse vídeo não é para dizer que a revisão da vida toda voltou por decisão judicial, não é isso. Porque não voltou. No STF já foi transitado em julgado. O que surgiu foi uma proposta no Congresso Nacional. Não sei se não é eleitoreira, por causa do período eleitoral agora. O que é o PL 3379 de 2026, que entrou no início de julho. O projeto de lei 3379 de 2026 foi apresentado pelo deputado Ribamar Silva. A proposta pretende assegurar ao segurado a possibilidade de escolher a regra de cálculo que seja mais vantajosa, permitindo a inclusão das contribuições realizadas antes de julho de 94. E o texto também trata da revisão de benefícios previdenciários que já estão em manutenção. Isso é muito importante, porque significa que a discussão não está necessariamente limitada a quem ainda não se aposentou ou que vai se aposentar. Existe uma previsão relacionada também aos benefícios que já estão sendo recebidos. Questão da pensão por morte, que é o que nós vamos falar agora. Mas eu repito, é um projeto de lei. Ele ainda precisa passar pelo processo legislativo. E o quanto antes, melhor. Deveria ser antes das eleições até. Ou seja, não é uma regra que o INSS já esteja obrigado a aplicar. E quem recebe pensão por morte desde 94? Foi um questionamento que me fizeram nos comentários. Eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Agora chegamos à pergunta mesmo, que provavelmente trouxe você até aqui. Doutor, eu recebo pensão por morte desde 94. Eu vou ter esse direito? Esse aí foi
uma seguidora que colocou nos comentários. Foi bem assim que ela me colocou. E eu digo, vou fazer um vídeo sobre isso aí para explicar o que é. A resposta dessa pergunta, uma resposta responsável hoje é: não dá para afirmar isso simplesmente pela data da pensão. Porque receber uma pensão desde 94 sozinho não significa automaticamente que haverá aumento. É preciso olhar a origem do benefício, o histórico contributivo do segurado falecido, a forma como o benefício foi calculado e principalmente como ficará a redação final da lei, caso o projeto seja aprovado. Porque tudo pode acontecer. Por isso, não caia naquela promessa de internet. Você recebe pensão desde 94, então vai receber milhares de reais. Não caia nessa conversa. Não é assim que funciona. Cada caso precisa ser analisado. Não podemos vir aqui e fazer uma coisa assim, dizer que todos vão ganhar. Então, o que você deve fazer agora, que é muito importante, se você está nessa situação, eu não recomendo sair correndo para entrar em uma ação judicial baseada apenas nesse projeto, até porque a ação judicial não vai adiantar. O que eu recomendo é muito mais simples. Organize seus documentos. Isso eu bato diariamente aqui, ó. Organize seus documentos. Guarde a carta de concessão da pensão. Guarde a memória de cálculo. Tenha o CNIS completo. É muito importante ter esses documentos. Separe a carteira de trabalho física. Procure os carnês antigos de contribuição. Isso aí tem que estar dentro de uma pastinha guardada, porque quando o projeto for aprovado, aí sim nós vamos precisar disso. Guarde o comprovante de salários e contribuições anteriores a julho de 94. E quando for pensão por morte, mantenha também os documentos previdenciários do segurado falecido. Não jogue nada fora, guarde. Por quê? Porque se a legislação mudar, você terá em mãos os documentos necessários para verificar se existe alguma diferença no cálculo. Geralmente existe diferença. E não confunda projeto com direito garantido. Por enquanto é só um projeto. E ninguém tem um direito garantido ainda. Quero deixar isso muito claro para você. Não trago aqui falsas promessas. Hoje, em agosto de 2026, que eu estou gravando, o PL 3379 de 2026 ainda é um projeto de lei. Ele foi apresentado na Câmara dos Deputados em 1º de julho de 2026. Pode ser um projeto eleitoreiro. Para virar lei, ainda precisa passar pelo processo legislativo. Demora muito ainda. Então não existe nesse momento uma revisão automática para todos os aposentados e pensionistas que recebem benefícios antigos. Não existe ainda. O que existe é uma promessa que merece ser acompanhada, e é o que eu estou fazendo diariamente. E é exatamente isso que nós vamos fazer sempre, até esse projeto tiver sido aprovado. É isso. O meu trabalho é esse aqui, estudar, buscar informações, entrar lá no judiciário, no STF, no legislativo. Agora eu quero saber de você. Você recebe pensão por morte desde 94? Já deixa nos comentários aí. Ou a pessoa que deixou essa pensão para você tinha muitos anos de contribuição antes de julho de 94? Escreva aí nos comentários. Minha pensão é antiga. Bota aí no comentário. E se você quiser deixar algum questionamento, pode deixar que eu respondo a todos. Eu quero saber quantas pessoas estão nessa situação. E já aproveita, compartilha esse vídeo com aquela pessoa da família que recebe uma pensão antiga, porque muitas vezes informações que você passa ou que você recebe aqui pode ajudar alguém a descobrir que precisa simplesmente guardar os documentos e acompanhar a mudança da legislação. E se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Direito do Aposentado. Eu diariamente estou gravando aqui sobre aposentadoria.
Aqui você encontra informações sobre INSS, aposentadoria e pensão, uma maneira simples, direta, sem promessa milagrosa. Eu me chamo Vital Barbosa e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço, até mais.